Olá, eu sou Darwin Valente, estou ao vivo aqui nos estúdios da RTV Filmes para a apresentação de mais uma edição do nosso DVCast, nosso programa de entrevistas, debates, comentários e muita informação para os nossos internautas. Lembrando que esse nosso programa pode ser acessado por meio dos canais da Rádio Itapetí FM, dos estúdios RTV, no YouTube e também no canal do DVCast, tanto no Facebook quanto no Instagram. Conosco nesta edição estão a revista A, que circula agora em formato digital, o site Vanguarda Alto Tietê, que é uma criação de 3 mulheres jornalistas aqui de Mogi das Cruzes, também o Gazeta de Guararema, do nosso Joaquim Constantino, e o site Igreja na Mídia, do Eduardo dos Santos, que tem acompanhado a gente desde a época da Festa do Divino, e hoje a gente vai fazer um programa também voltado ainda para esse assunto. Está no ar, portanto, mais uma edição especial do DVCast, e o programa de hoje mergulha em um momento histórico para Mogi das Cruzes. O processo de reconhecimento da Festa do Divino Espírito Santo como patrimônio imaterial do Brasil. Um passo decisivo para eternizar oficialmente a maior manifestação folclórica religiosa do Alto Tietê e uma das mais importantes de todo o país. Recebemos aqui no estúdio o pesquisador Fábio Bueno, do Centro de Estudos da Cultura Popular de São José dos Campos, responsável pela avaliação final e confirmação dos dados relativos à pesquisa sobre a Festa do Divino realizada em nossa cidade. Ao lado dele, o fotógrafo Alberto Lefebvre, que vem documentando com a sua sensibilidade, o olhar sensível, cada detalhe do processo, especialmente a entrada dos palmitos. Nós vamos estar mostrando aqui alguns detalhes do trabalho do Alberto, enquanto a gente conversa com ele também a respeito desse assunto. Por videochamada, nós vamos conversar com o antropólogo Hugo Soares, coordenador-geral da pesquisa pelo IPHAN, que se encontra no estado do Espírito Santo. Aliás, uma feliz coincidência, né? E também com a advogada Patrícia Cesari, que participou da pesquisa sobre a festa em Mogi das Cruzes, ao lado de representantes da igreja e também da própria comunidade. Todas essas ações foram resultantes de uma sugestão de um mogiano, o ex-prefeito de Mogi, ex-deputado federal, estadual e atual conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Marco Aurélio Bertaioli. Sugestão essa que foi imediatamente acolhida pelo bispo diocesano de Mogi das Cruzes, Dom Pedro Luiz Stringini. O programa de hoje promete boas histórias, muitas surpresas, curiosidades e informações sobre a mais importante festa folclórica e religiosa do Alto Tietê, que em breve poderá ser reconhecida como patrimônio imaterial do Brasil. Acompanhe, participe, se quiser, através do nosso YouTube, e ajude a escrever mais esse capítulo importante da nossa história. Eu quero cumprimentar aqui de início o historiador Fábio Bueno, que é do Centro de Estudos de Cultura Popular de São José dos Campos, que é a entidade contratada pelo IPHAN para fazer a avaliação dos dados que foram encaminhados pela pesquisa feita aqui em Mogi. Fábio, um prazer ter você conosco aqui. Bom dia, Darwin. Bom dia, internautas da DVCast, parceiros. A gente ouviu aí, são vários parceiros. Bom dia a todos. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui comunicando o nosso trabalho. É uma grande honra poder estar aqui conversando contigo, compartilhando esse momento com os internautas. E também como disse o meu amigo Alberto aqui, um dia a gente estava passando de carro em cima do viaduto lá, quando tinha acabado de fechar contrato com ele, falou: pô, Fábio, isso aqui é presente dos deuses, esse trabalho. Realmente. Ele sabe. Realmente. É um presente do divino. É um presente do divino, exato. Então, eu acho que isso expressa bem a nossa gratidão, sabe, com a vida, de poder estar aqui
fazendo esse trabalho que a gente faz com paixão, com muita técnica, experiência e a gratidão. Acho que o primeiro ponto, para quando a gente entra num território, a gente começa um trabalho de registro, um trabalho de estudo, onde existe uma duração no tempo, uma tradição, é a humildade intelectual. E a humildade intelectual, ela nos faz ficar com a cabeça aberta, não vir com formas definidas para diagramar as coisas, né? Então, é dessa maneira que eu me coloco no processo como um todo. Legal. Conosco também aqui o Alberto Lefebvre, que tem acompanhado esse trabalho de reconhecimento das coisas relacionadas à festa do Divino aqui de Mogi das Cruzes e registrado fotograficamente tudo isso. Alberto, tem gostado do que tem visto? Bom dia, muito obrigado pela sua participação. Bom dia, é um prazer estar aqui também. Para mim tem sido um grande prazer, né? Primeiro porque essa oportunidade de trabalhar com o Centro de Estudos de Cultura Popular trouxe uma expansão para mim do olhar, porque eu sempre busco expandir meu olhar, né? E essa oportunidade de ter esse trabalho de pesquisa com historiadores, com antropólogos, trouxe uma abertura assim, de percepção muito grande, né? Que trouxe um conteúdo e um sentido muito maior para as imagens. Daqui a pouco o Alberto vai contar para a gente mais detalhes dessa experiência que ele está vivendo. Eu vou fazer aqui uma rápida exposição sobre os nossos objetivos com esse programa de hoje. A nossa meta é a gente mostrar esse processo de reconhecimento da Festa do Divino de Mogi como patrimônio imaterial do Brasil, desde o seu início, desde que nasceu a ideia, que foi acolhida pelo bispo diocesano, pela Igreja Católica aqui de Mogi das Cruzes, que passou a ser avaliada e levantada seus dados por meio de uma comissão criada aqui no município. Esses dados foram entregues ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, que, depois de receber toda aquela grande quantidade de material que incluía assinaturas de pessoas da cidade pedindo que houvesse esse reconhecimento, e também documentos, livros e outros assuntos relacionados diretamente à festa, o IPHAN contratou exatamente o Centro de Estudos da Cultura Popular de São José dos Campos para fazer uma verificação se tudo aquilo que foi contado por Mogi, se aquilo era verdadeiro. E esse é o trabalho que está sendo feito aqui pelo Fábio Bueno, pelo Alberto Lefebvre e também pelo Augusto Soares, que é o coordenador-geral da pesquisa do IPHAN, Hugo Soares. E nós vamos conversar com todas essas pessoas aqui durante esse nosso programa de hoje, para o pessoal que está no estúdio, e a gente vai conversar por videochamada com outras pessoas. Mas para a gente começar esse processo, é bom para a gente começar a entender o que vem a ser essa transformação da festa em patrimônio imaterial do Brasil. A gente precisava passar pelo idealizador dessa história toda, que era, na época, deputado federal. Hoje ele é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o mogiano Marco Aurélio Bertaioli, que já foi prefeito por 2 vezes aqui da cidade, deputado estadual, deputado federal, foi vereador, então tem uma passagem, uma atividade política intensa aqui na cidade. Foi ele quem falou com o bispo para se desenvolver esse processo de reconhecimento da festa. E o Marco Bertaioli, ele deu uma longa entrevista aqui ao nosso DVCast na sexta-feira da semana da Festa do Divino, aqui em Mogi das Cruzes. Antes da entrada dos palmitos, ele esteve aqui e concedeu uma entrevista falando exatamente sobre esse assunto. A gente revive aqui um trechinho dessa entrevista. Olha, me sinto muito orgulhoso de falar sobre isso, pois idealizei isso enquanto deputado federal, conhecendo todo o trabalho realizado pelo IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico Brasileiro. Conversando com o IPHAN, outras festas, como por exemplo o Círio de Nazaré,
São festas tradicionais do Brasil e que entraram para o patrimônio imaterial, não é um veículo, não é um prédio, é uma cultura dentro do patrimônio histórico brasileiro, reconhecendo a sua tradição, reconhecendo a sua capilaridade, reconhecendo a sua participação popular. Nada, absolutamente nada a dever à festa do Divino Espírito Santo de Mogi das Cruzes, que tem mais de 400 anos de tradição. Na época, conversei com o Dom Pedro, nosso bispo diocesano, e uma comissão foi formada para que o documento que deveria ser entregue ao IPHAN, iniciando o processo, pudesse ser realizado. Junto com o Dom Pedro, o padre Vinícius, que hoje está ali em Santa Isabel, o professor da Universidade Brás Cubas, que acompanhou também como historiador, e a doutora Patrícia Césare, que é secretária do Meio Ambiente hoje de Mogi das Cruzes. Os três se uniram e começaram a escrever a história, baseado nas histórias que já existem registradas em livros, inclusive do professor Josemir, para que isso pudesse ser entregue oficialmente ao IPHAN. Nesse momento também, o IPHAN não dispunha de recursos financeiros para fazer o inventário da festa. Eu consegui uma emenda, um valor de R$250 mil, que o IPHAN já recebeu no final do ano passado, para poder contratar uma universidade de história que pudesse comprovar todos os dados que estavam ali elencados. E nesta edição da festa está acontecendo algo muito especial durante toda essa semana de festa, Darwin. Historiadores contratados pelo IPHAN, através desse recurso que eu conquistei, estão em Mogi das Cruzes desde quinta-feira passada, que foi a abertura da festa, acompanhando absolutamente todas as vertentes da festa, tanto no aspecto religioso quanto no aspecto folclórico, passando pela festa do Divino, estarão amanhã na entrada dos Palmitos, e tudo isso sendo inventariado, documentado, para que a certificação possa ser emitida. Tá aí, portanto, a fala do Marco Aurélio Bertaioli. A entrevista na íntegra pode ser acompanhada no nosso canal, no YouTube, e também no site da revista A. A entrevista inteira está no canal dos estúdios RTV da Rádio Itapetí FM no YouTube, e também no site da revista A, aqui de Mogi das Cruzes, que tem também todas as outras entrevistas feitas por nós ao longo de mais de um ano aqui do DVCast. Mas nós vamos continuar aqui a nossa saga do Divino Espírito Santo para se transformar em patrimônio imaterial e mostrar como é que aconteceu o início desse trabalho. Nós já vimos aqui a ideia do Bertaioli, acolhida pelo bispo, e vamos ver como é que foi esse trabalho realizado aqui em Mogi das Cruzes por um grupo que teve a participação da advogada Patrícia Césare, que participou dessa pesquisa sobre a festa, ao lado de representantes da igreja e da comunidade. A Patrícia está ao vivo conosco aqui por videochamada. Patrícia, um prazer ter você conosco aqui. Prazer, Darwin. Bom dia, obrigada pelo convite. Bom dia também para o Fábio, para o Alberto, para o Hugo, que daqui a pouco entra. É um prazer falar com vocês. Patrícia, eu queria que você fizesse para a gente um pequeno balanço do que foi feito aqui nesse pontapé inicial do processo de reconhecimento da festa como patrimônio imaterial. Como é que foi esse trabalho aqui na cidade? Então, ele começou em 2023, como você mesmo falou, o conselheiro, então nosso deputado federal, Marco Bertaioli. Foi muito engraçado porque ele estava, para falar um comecinho assim, que eu acho que ninguém talvez lembre, nós estávamos instalando o subimpério do Divino no comitê do então PSD, isso por volta de abril, mais ou menos, ainda ia começar a festa. E aí, naquele momento, ele, enquanto deputado, ele já estava com o processo da cavalaria de Guaratinguetá caminhando, e ele me chama
e comenta: Patrícia, estou tendo uma ideia aqui. Eu falei: fala, deputado. Ele falou: o que você acha? Foi muito engraçado, porque a gente estava assim, antes de começar o Subimpério, ele falou: o que você acha da gente, do mesmo jeito que eu estou trabalhando para a cavalaria, a gente não poder levar a festa do Divino como patrimônio imaterial do Brasil? Eu falei: o que eu acho? Eu acho divino, que ideia maravilhosa. Ele falou: poxa, então eu vou ver o que o bispo pensa disso tudo. E o bispo estava ali, ele que ia fazer a abertura do Subimpério, comentou com o Dom Pedro de imediato, então, achou a ideia também fantástica. Foi uma coisa que até então não tinha se pensado, e Dom Pedro pede para que ele possa indicar uma pessoa. Então, como você bem falou, eu coordenei uma comissão, né? Éramos eu, o padre Vinícius Vilela, por parte da diocese, e o voluntário Luiz Fernando, né? O doutor Luiz Fernando, que veio depois, um pouquinho também, para nos auxiliar. E aí, naquele momento, então, sacramenta essa ideia maravilhosa de que vamos levar a festa do Divino para ser reconhecida como patrimônio imaterial do Brasil. Ele, em Brasília, ele vira e fala para mim: olha, então o próximo passo é colocar vocês em contato com o IFAM. Eu falei: pois muito bem. Em junho a gente faz a primeira reunião online, em junho de 2023, até com a coordenadora de registros, acho que, se eu não me engano, Marina Lacerda, e também o técnico Marcos Rabelo. Ele era o técnico da superintendência do IFAM em São Paulo, porque o IFAM ele tem, acho que, 22 superintendências para cobrir todo o território. E nós estamos, assim, foi muito de perto a participação do Marcos, que ia nos acompanhar no processo. E aí ela começou a explicar tudo, né? Primeiro ela falou: vocês sabem o que é o bem material? Falei: gente, né? Pensei comigo, que responsabilidade que vai ser essa? E ela me falou: olha, vocês estão falando que a festa do Divino de vocês é a maior do Brasil, é a massiva, é a melhor, e ela deve ser reconhecida. Mas tem alguns ingredientes, alguns requisitos muito específicos, né? A continuidade histórica, vocês têm a continuidade histórica, que é essa comprovação da transmissão geracional, o quanto isso é relevante, né? A matéria é relevante para o Brasil, e ela começou a colocar vários, ela explicou para a gente todo o processo. E quando nós vimos isso, de verdade, assim, deu um frio na barriga da responsabilidade que a comissão teria de ou aquilo dava certo, ou como que ia ser, né? Porque ia ser um trabalho gigante, assim, de um legado que nós íamos deixar. E nós dividimos, então, em etapas. Quando ela explica tudo isso, e ela fala: olha, tem uns requisitos, a legislação é muito específica, as partes que devem entrar no processo têm partes legítimas para fazer isso, e a gente identificou que seria possível. Afinal de contas, nós temos uma festa de, então, 411, hoje 412 anos, segundo a ata da Câmara Municipal, e a gente precisa contar essa história com o coração. Só que ela falava uma coisa muito engraçada, ela falava assim: não adianta você, né, ou quem for pleitear esse processo do registro, que no nosso caso foi a Associação Pro Divino como Sociedade Civil e a Diocese. Nós tivemos duas pessoas, dois entes jurídicos, então foi assinado pelo então presidente da associação à época, o Marcelo Braz, que ainda continua, e pelo Dom Pedro, representando então a Diocese. E aí, naquele momento, ela falou: não basta vocês simplesmente protocolizarem esse pleito e falar: nós queremos. Vocês têm que mostrar que a comunidade quer, né, que Mogi das Cruzes assim entende. E como que isso é feito? Através de anuências. Então, você tem que mobilizar a maior parte dos grupos religiosos, todos os grupos da festa, porque ela falava uma coisa que me deixou assim muito encantada. Ela falou assim: a maior quantidade de anuências, de diversidade de anuências, é que vai demonstrar a dimensão da sua festa. E aí nós então trabalhamos em 6 mãos, né, nessa comissão, para então dividir todos os grupos em popular, religioso e civil, e foram feitas aí mais de 7 grandes mobilizações. Fizemos entrevistas com alguns personagens que depois o pessoal que está do Centro de Estudos constatando tudo isso, e também entrevistas menores, né? Inclusive a sua, que eu tive o prazer de conversar com você, conversei com você no dia 15 de setembro de 2023, em Darwin,
nós conversamos e você também me deu os caminhos, assim como o Renato, Marilei. Então foi um trabalho muito grande até terminar essa etapa. E aí então o conselheiro, né, que ainda era deputado, falou: agora nós vamos protocolizar isso tudo em Brasília. E foi muito bacana. Qual foram aí os maiores desafios nesse processo de buscar não só a informação, a anuência por meio de assinaturas, depoimentos, mas também a informação por meio de livros, jornais, enfim, tudo que dizia respeito à festa? Foi justamente poder compilar tudo isso, né, Dário? Porque você fazia as mobilizações, que eram grandes audiências, divididas por esses grupos que eu falei, grupos religiosos, civil, o grupo popular. Então, primeiro já era muito difícil as pessoas irem nas mobilizações. Nós fazíamos mobilizações à noite, passávamos perguntas para que eles pudessem responder, ninguém podia sair sem assinar a anuência, né? Nós fazíamos umas perguntas assim: vocês querem que a festa do Divino seja declarada Patrimônio Imaterial do Brasil? E todo mundo fazia um coro uníssono ali, sim, então foi muito bacana. Mas depois compilar tudo isso, claro que nós contamos com a ajuda de todos, né? Até de bibliografias que chegaram para nós e nós pudemos encaminhar junto a Brasília, mas o mais que parecia mais difícil foi para nós o mais fácil. Por quê? Porque quando nós, então, muito com contato com o Marcos, que era o técnico da superintendência aqui do IFAM de São Paulo, ele falava assim para mim: Patrícia, vocês conseguiram aquilo que todos os que pleiteiam demoram mais para conseguir, que é o recurso para fazer o dossiê de pesquisa, que seria a segunda etapa, e aí os meninos estão aí para explicar, que é toda a instrução técnica desse trabalho. Por quê? Porque normalmente você pleiteia e não tem o dinheiro. E aí o processo não vai. No nosso caso, não. Nós tivemos que correr com o processo, porque o dinheiro estava chegando e ele tinha que estar numa fase tal qual para poder protocolizar. Mas, assim, respondendo especificamente sua pergunta, era as pessoas acreditarem que isso ia para frente, sabe, Darwin? Porque eu não sei se vocês sabem, mas a Festa do Divino, ela já tem ela já foi declarada Patrimônio Material na esfera municipal. E uma das perguntas que eu fiz para a Marina, do IFAM, foi: nossa, mas eu preciso passar pelas 3 esferas de governo? Ela falou: não, você pode pleitear direto no IFAM. E aí nós sabíamos que tinha no CONFAP, levantamos as legislações e tudo que tinha no CONFAP. No CONDEFAT, nós chegamos a fazer uma reunião, nos apresentarmos, mas na verdade tinha só um pedido que não tinha ido para frente. E aí a gente foi para o IFAM. Então, foi para o IFAM compilando todas essas informações, construindo tudo isso a 6 mãos, de forma muito séria e responsável, mas também com muito orgulho de que isso fosse para frente. E hoje, vendo todo o trabalho dos meninos a campo aí, nossa, você fica até emocionado de saber que está caminhando bem. Exatamente isso que eu queria perguntar para você. Qual é o sentimento seu e das demais pessoas que participaram ativamente desse processo de ver o movimento ganhando a proporção que ganhou, com a presença agora dos pesquisadores aqui em Mogi das Cruzes, buscando conferir ponto por ponto tudo aquilo que foi levantado por vocês? Darwin, assim, é uma emoção. Eu acho que, assim, todo mundo em Mogi é devoto do divino, né? Mas, assim, você saber que você vai conseguir deixar aí um pedacinho, um legado aí na história, porque foi um pedido feito com muita responsabilidade, né? Foi uma ideia brilhante do conselheiro, uma coisa que nunca tinha se pensado, e saber que ele, assim, acabou entregando isso, né, na confiança para essa comissão, que eu tive a honra de coordenar, é emocionante, porque você não acredita que isso vai acontecer às vezes. Você sabe do Círio de Nazaré, a gente teve que estudar outras festas que foram declaradas Patrimônio Imaterial, como a de Paritim, a de Paraty, a de Pirenópolis. Então, assim, tudo que você vê de construção e as nossas características e as diferenças que cada um tem, eu falava: gente, será que a gente vai conseguir demonstrar toda essa grandeza e essa maravilha que a gente vê? E eu acho que a gente conseguiu, né? Tanto que conseguiu que não teve nenhuma ação de complementação no processo, né? Na fase processual, que exigia lá. Tinha um momento que falava assim: olha, se o IFAM
precisar de complementar documentos, ele vai, então, notificar os requerentes para fazer isso. E não foi feito, então, nós ficamos, assim, muito felizes, porque foi uma entrega, Darwin, foi uma responsabilidade. Por vários momentos, a gente conversava com o conselheiro, eu falava, a gente vai vencer, mas está difícil, entenda que é um processo muito difícil. Até porque nem todos acreditavam. Só que a gente acreditava muito, eu acho que essa força foi o que valeu e aí está aí, né? Para todo mundo ver e constatar. Se fosse fácil, qualquer um faria, né? Ô Fábio, o Alberto, a Patrícia está aqui à disposição, se quer fazer alguma pergunta para ela, fique à vontade. Eu não tenho, eu preciso reiterar o que eu já disse para ela várias vezes. O trabalho que ela e eles, né, fizeram, ele foi primoroso, né, do ponto de vista do pedido de registro, da documentação inicial. Eu nunca recebi um documento tão completo. Eles fizeram algo que já economizou muito o nosso tempo de trabalho. Eles fizeram um inventário. Eles inventariaram, né? Eles não deram esse nome de inventário, mas quando você olha assim para a produção deles, já é um inventário preliminar, né? Porque, assim, eu já vou entrar um pouco no processo como um todo, né? Como que é feito o registro, né? E, geralmente ele começa com um inventário. Existe até uma metodologia já consolidada no IFAM, que é o INRC, o Inventário Nacional de Referências Culturais, que é uma metodologia, é uma forma de inventariar esse candidato a patrimônio cultural brasileiro, né? E depois do inventário, se faz um dossiê. E nós estamos na fase do dossiê. Isso. Aí depois do dossiê, esse dossiê é submetido ao IFAM, primeiro pela superintendência, ela citou o Marcos Rabelo, que deve estar nos ouvindo. Ele não pôde vir, mas ele gostaria de vir. Agradecer o convite que nós fizemos a ele, agradecer a você, Darwin. Mas ele não pôde vir, ele é o técnico, então esse dossiê vai para ele, né? Ele faz uma análise técnica, depois ele submete para o DPI, para o Departamento de Patrimônio Imaterial, em Brasília. Aí o DPI vai também fazer as suas considerações técnicas, vai passar pelo olhar, pela análise de historiadores, antropólogos, e aí, posteriormente, o IFAM convoca o Conselho Consultivo do IFAM, que é formado por pessoas reconhecidas, espalhadas pelo Brasil, nessa área de patrimônio cultural, da sociedade civil, né? Então, esse Conselho Consultivo vai ter um relator, né, que vai estudar esse dossiê, e vai relatar dentro desse conselho. Nesse conselho, obviamente, as pessoas que participam vão ler também um dossiê. Eles assistem um documentário, que é esse documentário de 25 minutos que nós estamos produzindo, né? E aí vai ser referendado como patrimônio cultural brasileiro a festa do Divino Espírito Santo de Mogi das Cruzes. Então tem essas etapas. Então, o trabalho que a Patrícia coordenou, ele já trouxe para nós esse inventário, né? Ele já trouxe para nós. Então, quando ela faz lá a lista dos símbolos envolvidos, dos personagens, né? Então, do território, da cidade. Então, ela já nos dá vários elementos que a gente vai atrás deles agora, problematizando. Eu acho que a gente faz tenho certeza, nós estamos fazendo um trabalho mais no sentido de ampliação do que eles fizeram aqui. Ô, Fábio, reduzindo aqui a história, a comissão da Patrícia passou no teste. Passou, a gente está bebendo das fontes deles. A gente está bebendo ainda. Passou e está nos nutrindo, né? Patrícia e demais, parabéns. E demais. Obrigada. Eu que agradeço a sua participação aqui conosco. Muito obrigado, Patrícia, pelas suas exposições aí, pelas explanações relativas ao trabalho aqui de Mogi. Parabéns pelo trabalho que foi reconhecido aqui pelos pesquisadores. E vamos em frente aí, tentar conseguir, eu acredito que a gente esteja ficando cada dia mais perto disso, o reconhecimento da festa como patrimônio. Patrícia, foi um prazer enorme ter você conosco aqui. Muito obrigado pela participação.
Prazer foi meu, Darby, eu que agradeço. Um abraço aí para o Fábio, para o Alberto, daqui a pouco para o Hugo também. E a gente sempre permanece à disposição, na torcida de que isso ocorra o mais breve possível. Obrigada, viu? Prazer enorme. Tá certo. Nós ouvimos aí então a Patrícia Cesare, que foi a coordenadora dessa comissão aqui. Agora a bola passa para o pessoal do Centro de Estudos da Cultura Popular, que é quem está fazendo esse levantamento, e o Fábio Bueno é um dos pesquisadores, ele é historiador e está conosco aqui. Como é que o centro foi convidado a conduzir essa pesquisa aqui em Mogi para confirmar tudo aquilo que foi levantado por essa comissão, a respeito do qual o Bertaioli e a própria Patrícia já expuseram aqui? Certo. Bem, o CECP é o Centro de Estudos da Cultura Popular. Ele é uma organização da sociedade civil, né, que congrega pesquisadores, agentes culturais, e dentre esses pesquisadores tem pessoas relacionadas com universidades, com cursos de pós-graduação, eu mesmo, o Hugo está ligado à Unicamp, né? Nós temos parcerias com outras universidades, Unesp, o ITA, CUIMP, né? E então a gente é um centro que congrega esses agentes, né? Esses pesquisadores, né? E a nossa parceria com o IFAM é uma das vertentes de ação do CCPs. Para vocês terem uma ideia, nós criamos, com a Lei de Incentivo Fiscal, o Museu do Folclore de São José dos Campos, que fica no Parque da Cidade, né? E atualmente fazemos a gestão deles. Fazemos a gestão e criamos também o Ecomuseu dos Campos de São José, que é um outro projeto. E o terceiro grande projeto é a parceria com o IFAM. Essa parceria ela começou em 2015, através do primeiro trabalho que nós fizemos para o IFAM, que foi um inventário, o Inventário Nacional de Referências Culturais dos Congados do Estado de São Paulo. Esse trabalho foi em 2015 e 2017. Né? Posteriormente, esse trabalho foi muito bem referendado, nós produzimos bastante, muito além até do escopo inicial do edital, porque foi através de um edital, nós disputamos, né, um edital público, porque o recurso era do próprio IFAM, né, então ele fez um chamamento e nós realizamos. Posteriormente, nós fizemos o dossiê de registro do samba de bumbo paulista, o samba de bumbo, o samba rural paulista, né, ali, né, que começa ali na região de Santana do Parnaíba, Pirapópolis, Bom Jesus, Itu, né? Nós fizemos também um dossiê de 2019 a 2022. 2020 e 2022. Fizemos esse trabalho também, que também foi muito bem referenciado, muito bem recepcionado pelo IFAM, em termos de qualidade, de extensão, de complexidade. Né? A gente entra para valer nos trabalhos. Né? Pois é, e daqui a pouco o Fábio vai contar para a gente como é que está sendo desenvolvido o trabalho aqui em Mogi. Mas antes eu queria que o Alberto falasse um pouco do primeiro contato dele, dos primeiros contatos dele com a festa do Divino, com a história do Divino aqui de Mogi. Como é que foram, Alberto? Foi bem interessante, porque assim, eu tinha a ideia da imagem do Divino, o que é o Divino, né? Essa coisa da uma pomba, e foi muito interessante que a primeira camada que a gente foi, foram várias camadas, né, para mim, dessa festa, que o CCP me apresentou, né, foi apresentando toda a complexidade da festa. A gente foi na casa do Lúcio, que produz o Divino, que não é o artesão que faz o Divino, ele e da Maria Ângela, né? E a gente presenciou, eu fotografei ele construindo, né, o Divino. Né? Nós estamos vendo aqui as primeiras fotos que fazem parte do trabalho do Alberto Lefebvre. E essa foto aqui é de onde? É lá é o Lúcio entrando no ateliê dele para produzir, mostrar como ele produz o Divino para a gente. Né? A gente vai andando com as fotos aí. Ele faz em madeira, né? Em madeira. Alberto. Então foi muito interessante porque para mim foi como se estivesse ali surgindo o Divino na minha frente, né? Através das palavras dele, da fé dele e da Maria Ângela, contando alguns milagres que eles tiveram através do Divino, né? Então foi assim, aos poucos eu entrando nesse espaço da fé, nesse espaço do sagrado, dessa festa, né? Foi bem interessante e também depois eles vão servir, vai aparecer eles servindo tortinho, né?
que é uma comida sagrada para a festa. Então Nós temos 2 comidas sagradas, o tortinho e o afogado. O afogado. Né? Mas a gente vai falar disso um pouco mais para frente. A gente está vendo aí o trabalho do Lúcio, esculpido em madeira, que foi um dos primeiros pontos, então, que o Alberto teve contato com a festa. E começou bem, né? Sim, já começou com a maternidade, para mim, do Divino, né? O Divino nascendo, né? Certo. Bem interessante. Muito bom aí. A gente tem imagens aí do ateliê, onde ele produz essas pombas do Divino. E essas pombas elas são muito requisitadas, principalmente nas épocas próximas da festa, ou mesmo fora delas, por devotos que querem ter uma imagem do Divino em casa ou coisa do gênero. Eu volto aqui a conversar com o Fábio, daqui a pouco a gente vai mostrar mais. Isso aí é o... Esse é o tortinho. O início da preparação. Mariângela, a esposa do Lúcio? Do Lúcio. Fez um tortinho. Aliás, fez um banquete. Vamos avançar um pouco então na foto aí, Léo. Só complementar, né? Esse é o famoso tortinho. É fácil de servir o tortinho, né? É como se estivesse comungando também o Divino, né? Exatamente. A gente começa com a imagem, comunga, né, o Divino. Exatamente. Começa esse processo todo de interação, né? É isso aqui, essa hora já começa a dar uma fomezinha. Né? Ô, Fábio, me diga uma coisa, como é que está sendo feito, pelo que disse aqui o Alberto, a gente já tem uma ideia de como é que está sendo esse trabalho de vocês aqui. Como é que está se desenvolvendo o trabalho aqui na cidade? Certo. Então, a gente está dentro do cronograma, né? Nós temos um plano de trabalho. A previsão é a gente finalizar mesmo em março do ano que vem, 2026. E nesse momento, agora exatamente, nós estamos num momento de sistematização de dados. O que é isso? Bem, nós estivemos aqui durante o festejo, né? Do dia 28 ao dia 8, né? Ficamos aqui, só não estivemos na quarta e na quinta, porque precisava dar uma folga pro pessoal, cada um foi para casa, mas a gente ficou aqui constantemente. Então foi um momento de captar vídeo, né? Captação de imagens de vídeo, e fotografias, o Alberto, com mais 2 fotógrafos aqui da cidade, né? Acho que é importante citá-los, né? O Danilo e o Éder. O Éder Bueno e o Danilo Duvalier. Não sei se... Isso. E também tivemos o apoio também do pessoal da prefeitura, que com imagens de drone. Algumas imagens vão ceder para nós. E também o Tipulo, também fotógrafo também continua me passando informações, muito colaborativo, também fez imagens através da Associação do Divino, imagens de drone também. Então são parceiros já aqui que estão, digamos assim, nessa escrita desse texto. Então nós estamos nessa fase, Darwin, de compilação dos dados, sistematização. Então, classificação das fotos, organização das fotos, classificação dos vídeos, decupagem dos vídeos. Os vídeos, eles são, para nós, tanto matéria-prima para produzir os 2 documentários, porque nós temos como meta produzir um documentário de 45 e um de 25 minutos. Né? Um longa e um curto. O curto é para o pessoal lá da comissão, no dia que for referendar, assistir em tempo hábil, né? Então, nesse vídeo, nós usamos para essas imagens captadas, que nós captamos para fazer o documentário, mas também para fazer uma leitura desse tempo presente, desse divino contemporâneo, né? Quais aspectos da festa que mais chamaram a atenção de vocês até agora? Rapaz, que pergunta, hein? Pode ser respondida até o final? Olha, a devoção das pessoas, a devoção, né? Esse imaterial, sabe? Essa doação que a pessoa faz, essa relação que ela tem com o sagrado e o trabalho que ela impele, que ela empreende, que ela doa para o divino. E o trabalho como uma forma de relação com o sagrado, né? O trabalho não é um simples trabalho, é um trabalho que tem uma relação com o material, né, com as coisas do mundo, mas tem uma relação com o sagrado. É uma chamada festa folclórico-religiosa, mas a gente sempre comenta isso aqui. O professor Josemir, infelizmente, não está conosco aqui, porque ele é um defensor dessa Grande tese. Josemir. Eu queria perguntar para você, é possível a gente dissociar
a parte folclórica da parte religiosa? Não. Nós achamos que não também. Não. Essas categorias, né, folclóricas, religiosas, são categorias que a gente usa, classificação, para poder falar de maneira com propriedade, descritiva. É uma condição humana, né? Nós temos essa classificação. Está muito implicado. Está muito. Porque você pega, por exemplo, vamos pegar um exemplo de uma expressão folclórica, né, denominada folclórica aqui em Mogi, como que participa, os congados, né? Eles dançam, né? A dança deles já é um processo de quase uma reza, uma oração. É uma forma de comunicação. De homenagear o santo. Né? Exatamente. E você sabe, essa história é interessante quando a gente faz essa pergunta, porque já no passado, felizmente no passado, já teve um bispo aqui que queria separar o folclore, o que ele considerava folclórico e o que ele considerava religioso da festa. E houve aí uma movimentação forte da cidade que falou, não, isso não existe. A festa é exatamente a união de tudo isso, que tem como pano de fundo exatamente o amor ao Divino Espírito Santo. E quando você fala que o ponto que mais chamou a atenção foi a fé, isso confirma exatamente essa tese que a cidade não deixou que fosse alterada por vontade própria de um cidadão que veio de fora para cá, não conhecia nada e achou que tinha que ditar regras. Não foi por aí, ainda bem. Você, né, Darby, se a gente dá uma olhada, eu não sou especialista do assunto, mas se você faz uma pesquisa sobre as festas do Divino ou teve possibilidade de participar, você vai ver que a comunidade local e os diversos grupos que compõem uma comunidade local, eles fazem a festa acontecer, né? Eles demandam essa festa, né? É porque hoje já se diz que é impossível fazer essa festa do Divino do tamanho que vocês tiveram a oportunidade de testemunhar. Isso me impressionou também. Sem uma participação. Inclusive, criou-se uma entidade, que é a Associação Pro Festa do Divino, e essa entidade que ajuda os festeiros, porque a grandiosidade é tamanha que fica praticamente impossível para um casal de festeiros e capitães do mastro tocarem a festa sozinhos, né? Exato. A cidade cresceu, o Brasil se modernizou, né? Então é um processo histórico que exige adaptação. E a cultura popular, o patrimônio material, que são sinônimos, né? Ele é dinâmico. É possível já identificar elementos no trabalho que vocês já estão fazendo, já fizeram, que justifiquem tecnicamente o reconhecimento da festa como patrimônio material? Ah, sim, com certeza. Com relação a isso, só fazer um pequeno vírgula. A festa do Divino já é um patrimônio cultural, né? A gente está aqui observando a relação desse patrimônio cultural. Quando a gente fala... Em termos nacionais. Desculpe, né? te claro. interromper. Não, só para a gente não perder aqui o fio da meada. Junto. Quando a gente fala em patrimônio imaterial, falando em patrimônio cultural, estamos falando da mesma coisa. Isso, estamos fazendo a mesma coisa. Foi no final da década de 80 que o termo cultura popular entrou com mais força. Até então se falava em folclore, né? Em folclore e cultura popular, em termos do IFAM, entra na década de 80, no contexto da promulgação da Constituição de 88. Então, assim, não está tudo dentro do escopo. A gente está falando de cultura viva, a gente está falando de códigos linguísticos compartilhados, valores, representações. Então, é essa cultura, né? É o que conecta você e a Patrícia na memória, na identidade, no pertencimento. Então, vendo vocês conversarem, a gente já percebe que existe uma intertextualidade historicamente construída. Agora, respondendo a tua pergunta, né? A sua pergunta foi se nós já temos elementos... Sim, aí eu estava primeiro fazendo uma consideração que já é patrimônio, né? Porque patrimônio parte dessa percepção dos indivíduos que compõem essa sociedade. E vocês já têm aquilo como algo que precisa ser guardado, precisa ser valorizado, né? E aí, em termos nacionais, veja bem, se a gente considera que a festa do Divino é uma expressão, é uma celebração religiosa que ocorre em várias regiões do Brasil, e o Brasil tem ele é composto por diversos povos, diversos estados,
que possui identidades próprias. Então, o Brasil é um conjunto de identidades culturais, né? A festa do Divino é a cristalização, é a expressão dessa identidade. Então, veja bem, quando a gente encontra aqui na cidade pessoas que significam, que expressam sua fé através de uma festa, e são vários grupos sociais que fazem isso, não é um, são vários grupos, vários grupos que compõem a festa aqui do Divino, a gente tem uma festa que ela é representativa da identidade nacional. Ela, assim como nós temos várias festas do Divino, né? Então todas essas festas do Divino têm suas peculiaridades. Então, quando eu falo que a festa do Divino Espírito Santo é uma celebração religiosa que expressa a identidade cultural nacional, é porque cada festa do Divino traz a sua variação, traz a sua especificidade. Tudo isso compõe a identidade brasileira. De acordo com o local onde ela acontece. De acordo com o lugar, porque aí a gente aqui tem nós a convergência. Por exemplo, a entrada dos palmitos, que não existe em outras festas, né? Por quê? Porque era um agradecimento dos moradores da Serra e de outros municípios que antigamente pertenciam só a Mogi. Um agradecimento pela colheita, e eles traziam isso para cá na forma de palmito e tudo mais. Isso é fantástico, para oferecer, né, para as pessoas aqui da cidade. E eles vinham na véspera, no sábado, exatamente, que quando acontece a procissão, para participar da festa que era no dia de Pentecostes, tá certo? Darwin, isso é fantástico. Que bom que você trouxe isso, porque aí acho que vai expressar melhor o que eu tentei dizer em termos conceituais aqui, e falando de identidade cultural, etc. A entrada dos palmitos, os carreiros, eles expressam a memória nacional. Esse Brasil foi construído com tropas, foi construído com carreiros, com carro de boi. Esse movimento que hoje é um desfile, anteriormente, né, era um meio de condução, não eram caminhões, eram os carros de boi que faziam esse transporte, que passavam pelas tropas, que colonizaram e criaram o Vale do Paraíba. Os meios, né, de transporte da época. Exato. Né? Então, veja bem, olha como é expressivo da história do Brasil. Olha como é expressivo do processo civilizatório brasileiro. Você percebe como já tem na própria festa as razões para se tornar um patrimônio cultural imaterial brasileiro? Pois é, nós vimos agora há pouco o Tortinho, que é outro aspecto específico da festa de Mogi. A gente não encontra o Tortinho em outras festas, como certamente lá em São Luís do Paraitinga deve ter coisas que não temos aqui. Temos coisas que perdemos, por exemplo, a cavalhada que existia na festa do passado e deixou de acontecer agora, até pela dificuldade de se formar os grupos e tudo mais. Você chegou a... Não, né? Terminou bem antes de eu vir para cá, vir para Mogi. Não tive oportunidade de testemunhar. Tem conhecimento através de vídeos, né? Até o próprio Levi Strô, que esteve acompanhando aqui a festa, com a esposa dele, a Diná, e o Mário de Andrade. E junto com eles aí fizeram esses vídeos aí. Ainda tem alguma coisa dessa época, que era uma época não era tão fácil como hoje, todo mundo registra tudo. Vamos voltar a conversar aqui com o Alberto. Alberto vai continuar falando para a gente aqui a respeito do trabalho dele. O que é que mais te chamou a atenção no início do processo? Na verdade, eu fiz mostrando as fotos do Alberto. Fiz alguns recortes, né? Teve muita coisa, mas eu fiz alguns recortes para poder simplificar um pouco, né? Dar uma... A gente foi conhecer o pessoal, os carreiros, né? Em Santa Isabel. Então foi incrível. Começa pelo cenário, pelo ambiente, né? Do sítio. Aí o pessoal rezando, né? Isso aí é na casa do Lúcio e da Maria Ângela. Antes a gente comer o tortinho, tem a oração também, né? Essa coisa do ritual, né? Que eu achei muito interessante. Sempre é ritualizado tudo, né? E sempre o agradecimento. Sim. Né? E note que esse ritual, depois o Hugo pode ser chamado para falar dessa questão, mas o ritual, ele congrega vários tempos. Ao comermos o tortinho lá, ao orarmos, rezarmos, temos ali, né, orações que estão atravessando décadas ou séculos transmitidas oralmente. Isto é o patrimônio material. Então, é como se naquele momento se cristalizasse diversos tempos históricos do Brasil ali naquela mesa. Vamos continuar aqui mostrando as fotos. Isso aí já é em Santa Isabel. Quer dizer,
Santa Isabel, só para a gente posicionar aqui o nosso internauta, Santa Isabel é um dos pontos de onde vêm os carreiros para participar da Festa do Divino aqui, da entrada dos palmitos aqui, que é um assunto que a gente vai chegar daqui a pouco, porque é um assunto à parte para a gente comentar aqui nesse nosso bate-papo. Mas esse trabalho é de convidar os carreiros para que eles venham para cá. Existe toda uma logística que nós já tivemos a oportunidade de explicar aqui nos programas que a gente fez aqui, antecipando a cobertura da entrada dos palmitos, e é um negócio muito interessante, né? Me chamou a atenção muito assim, é perceber, né, que todos já têm uma certa idade, né, os carreiros, perceber que isso vai estar extinguindo, né, que vai ter uma extinção. Sim, hoje esses carreiros eles têm os carros de boi basicamente para participar de eventos desse tipo, desfiles. Porque praticamente não usam mais no dia a dia das fazendas, né? Sim. E me chamou muita atenção, né, as costaneiras, né, costaneiras que chama, né, costaneiras que vão em cima do boi, costaneiras, né? Acho que é costaneiros, que eu não estou lembrando mais. As peças que vão... Cangas. E as cangas e os canzis que vão enfiados na canga para segurar, manter o boi ali alinhado. E esse ofício, né? Eles terem esse ofício também de preparar todas essas instrumentações, né? E foi uma beleza isso. São né? aquelas as partes de cima ali que... Foi muito interessante que a gente... durante a cobertura da festa, a gente programou com um desses carreiros antigos para ele falar as partes do carro de boi, que é um negócio fantástico, né? Tem as denominações específicas de cada uma dessas partes, muito interessante. E a gente continua vendo aqui. É incrível, porque parece uma obra de arte. Se for com a galeria contemporânea, né? É uma coisa. Isso aí é uma cobertura de couro para cima da canga. É incrível, né? só qualidade. Isso aí, Darwin, entra com essa produção deles, né, desses objetos, entra como bens culturais associados. O bem cultural que nós estamos registrando é a celebração. Existem os bens culturais associados. Aí você imagina a quantidade de bens culturais associados e como eles são representativos da comunidade e da região como um todo, né? Esse já é o pessoal preparando os bois aí para demonstração para vocês lá. Né? O que chamou a atenção é a maneira como eles reúnem os bois, conseguem colocar dentro da mangueira 8 bois, conseguem conversar com eles, organizar. Eles organizam assim, em pouco tempo. Essa parte é fantástica. Então, esse aí é o carro de boi com todas essas peças, que cada parte disso aí tem uma denominação específica, né? É um negócio muito interessante que foi, por sinal, reunido numa moda de viola da dupla Zé Mulato e Cassiano, que até inspirou a gente aqui a buscar, a mostrar para as pessoas o que são aquelas partes citadas na música. Mas é alguma coisa muito impressionante. Né? Encanta, né? Você já tinha visto algo parecido Alberto? Não tinha visto. Eu já tinha visto, assim, sim, mas de foto, mas não presencialmente, né? E sendo utilizado, né? E perceber a forma, tem uma força, né? Uma beleza, E essa linguagem que eles têm com os bois é uma coisa incrível, né? Uma linguagem muito incrível isso. Agora, Fábio... Saberes, né? Diga. Estou meio perdido aqui, já achei. Como é que foi possível para vocês avaliar tudo isso até agora? Vocês têm um referencial que é o trabalho feito em Mogi. Isso. E há um comparativo com isso que vocês estão vendo em loco aqui. Ao vivo é muito melhor? Com certeza. Né? O papel é sempre uma representação, né, Darwin? O papel ele tá a representação. A vida é muito complexa, né? A vida experimentada com o corpo, ali na interação com as pessoas, com esse imaterial passando pelas palavras, pelos saberes. Então a vida é muito mais complexa. Mas a nossa tarefa é representar bem o melhor possível. Por isso a nossa, digamos assim, neutralidade teórica que nós buscamos, ela é muito importante. Agora, que fases da pesquisa já foram concluídas e o que ainda precisa ser feito
para finalizar a verificação Sim, do então, dossiê. Perfeitamente. Então, nós já... O Hugo vai poder depois dar mais detalhes, mas a gente está Nós fechando estamos já... levantando a bola aqui para chamar o Hugo para conversa. Exatamente. Então, porque a gente tem o recorte, a gente tem várias... O nosso trabalho ele é referendado por um termo de referência, tá? Que tem etapas, tem introdução, identificação, tem a recomendação de salvaguarda, notas, Isso é a tem uma burocracia estrutura. da história. É o esqueleto, né, que é um termo de referência. Ok. Bem, nós já estamos concluindo a parte histórica, que é o quê? Identificar esses historiadores. Aqui tem excelentes historiadores, né? Passaram excelentes historiadores, viveram excelentes historiadores, arquivo. Nosso historiador, o João, que vai ao arquivo, é o historiador que faz o trabalho de arquivística com o Birajara, o Birajara apoiando ele muito, né, lá do arquivo municipal. Então, essa parte já está sendo assim, os textos já estão saindo, já estão chegando para o Hugo editar, para depois vai para mim e para Maria Siqueira, e depois eu queria até fazer uma menção a todas as pessoas da equipe, tá? Se tiver porque são várias pessoas, não são só as que estão aqui hoje, não. Então, o que a gente está concluindo? Essa parte histórica, fizemos a coleta das fotos, dos vídeos, do relato etnográfico, que é o que o Hugo vai falar, que é o trabalho do antropólogo, né, de observação de campo. Temos todo esse material, estamos sistematizando, e agora a gente vai fazer o quê? Uma rodada de entrevistas. Porque no calor da celebração, um ou outro a gente conseguia entrevistar, e era interessante que entrevistasse no local. Mas existem entrevistas, por exemplo, com a própria Patrícia, que não foram feitas, né? Com o Jurandir. Então, há uma série de... Josemir. Josemir, o Jurandir já foi, desculpe. infelizmente. Jurandir era irmão do Josemir. Ele está entre nós, né? O Sim, Jurandir, sem com dúvida, seu saber, sem com a sua dúvida presença nenhuma. A gente está espiritual. bebendo do saber dele Isso. até agora. Que esteja muito bem, né? Então, Darwin, nós vamos fazer uma rodada de entrevistas. Uhum. E aí já entra um sentimento um pouco de perda, porque é sempre um recorte. Sim. Porque eu tenho diárias, tem recursos escassos, né? Assim, não dá... Porque ficaria aqui 5 anos para entrevistar todos os grupos, os grupos sociais, hein? Então a gente está pegando aqueles que vão nos dar informações sobre os bens associados. Então, por exemplo, lá nos Carreiros, a gente foi até Santa Isabel, fizemos uma roda de conversa com eles. Então, quer dizer, a gente pegou ali a significação, a interpretação deles, o sentimento deles, pelo menos aquilo que pode ser expresso em palavras, em gestos, né? Então esses grupos, eles já estão assim pipocando. Então a gente vai primeiro neles, que eles nos dão interpretação sobre o Tortinho. Pegamos o pessoal falando do Tortinho, acho que dá para pegar mais ainda, dá para pegar outras pessoas ainda. O Afogado, fizemos uma cobertura muito grande do Afogado. Esse é um outro aspecto interessante, que é a história do Afogado da quermesse, mas principalmente o Afogado da entrada dos palmitos, que é distribuído de graça. Eu fiquei... Aquilo nos impressionou muito, viu? Eu imagino. Muito. E a gente pegou depoimentos ali, fantásticos. É coisa que não existe mais, né? Isso nas festas de antigamente se dava doce pro povo, dava churrasco, festas religiosas. Isso. Hoje não se tem mais isso. Mas curioso que a própria doação, ela é um elemento, né, no cristianismo, dentro do divino, fundamental, né? E é interessante a gente ver que muitas pessoas vão até lá com alguma vasilha, algum tipo de coisa, pedindo um pouco do afogado para ser levado para pessoas idosas que estão em casa, ou mesmo doentes que consomem aquilo lá como se fosse um bálsamo para o sofrimento deles, uma fé muito grande que aquilo pode ajudar até muitas vezes a resolver os problemas de saúde dessas pessoas, as pessoas idosas que não podem mais participar, mas que já participaram da festa. Então, tudo isso tem um significado muito grande em termos de manifestação de fé, né? Darwin, esse é um ponto que assim nos deixou muito tocado, né? Os relatos sobre cura, sobre bênçãos, sobre pedidos importantes alcançados a partir dessa mediação do divino. Um outro aspecto interessante é os bilhetes, as cartas deixadas dentro dos impérios do divino, ou dos subimpérios que são montados na cidade inteira hoje. Hoje, você viu que a Patrícia falou que estava montando um império dentro
do escritório do PSD, do escritório político, mas tem na universidade, tem na casa comercial. Virou... Esse dia fui, antes da festa, fui num ginásio de esportes aqui, que estava tendo uma competição do meu neto lá, fui lá, tinha um império montado dentro do ginásio de esportes aqui da cidade. Quer dizer, é uma coisa muito forte, tudo isso. E é espontâneo, né? São espontâneos e são esses bilhetes são deixados nesses impérios e são levados depois para o império principal, que fica próximo ali da catedral, e são queimados na última noite da festa, na noite de domingo, final da festa, como uma maneira de fazer com que aquela fumaça que sobe da queima dos bilhetes levem esses pedidos para Deus. É uma simbologia impressionante e maravilhosa ao mesmo tempo, né? Pois mas vamos botar mais gente na roda aqui. Já ouvimos Bertaioli, já ouvimos a Patrícia, estamos ouvindo aqui com muita satisfação o Fábio e o Alberto, mas vamos falar com mais pessoas agora. O antropólogo e coordenador da pesquisa pelo IFAM, que está conosco por videochamada, Hugo Soares. Duas coisas muito interessantes, antes da gente chamar o Hugo para conversa aqui com a gente. Ele foi antecedido aqui na festa por nada menos do que o Levi Strauss, que já é uma responsa muito grande. Mas fora isso, ele está onde hoje? No Espírito Santo. No Espírito Santo. Então seja bem-vindo aqui no nosso bate-papo. No Espírito Santo. Prazer falar com você. Muito obrigado por estar atendendo a gente aí no Espírito Santo. Oi, pessoal, bom dia. Obrigado, Caio, pelo convite aí. Prazer enorme ter você aqui. Prazer. Prazer estar aqui. Um abraço para o Fábio, o Alberto, além de colegas, amigos também, né? Companheiro de trabalho, né? Online. É isso aí. Ô, Hugo, como é que funciona na prática esse processo de reconhecimento de um bem como patrimônio imaterial pelo IFAM que você representa nessa história toda aqui? Pois é. Eu acho que o Fábio já explicou um pouco isso daí, né? Peraí, deixa eu só ver aqui que estava dando. Vocês estão me ouvindo aí? Tá perfeito. Estava dando um retorno. Tá. Então, o Fábio acho que já explicou bem, né? A gente faz essa avaliação, é um estudo, né? A gente tem metodologia, na verdade, a gente tem duas grandes linhas, né? Pelo menos a gente aqui do CSP, a gente tem dois vetores da pesquisa, né? Um que é essa leitura histórica da festa, né? Porque uma das coisas que é fundamental para essas políticas públicas de patrimonialização e tal, é a gente entender e identificar a permanência histórica do bem que a gente está inventariando ou registrando ou produzindo um estudo para o dossiê. Então, isso é fundamental, a gente perceber que ela tem uma duração no tempo, uma longa duração, né? Uma permanência. E depois a gente tem um outro vetor, digamos, que é para entender essa festa contemporaneamente, como que ela está acontecendo agora, né? E aí entra bem o trabalho do antropólogo. Essa pesquisa do tempo presente, como a gente costuma dizer, né? A gente chama de etnografia, né? Então, a etnografia seria essa identificação, essa observação. O método etnográfico é um método de imersão. O pesquisador, no caso eu, mas os outros colegas também, a gente faz uma imersão no campo, a gente vivencia a festa, a gente participa dos ritos, a gente come afogado, come o tortinho, né? A gente participa, verifica e vai identificando e vai decompondo essa paisagem, né? A festa como uma grande paisagem cultural, né? A gente vai identificando os símbolos, os signos fortes, né? Então, as relações de poder que estão colocadas, as hierarquias, né? Toda essa estrutura social de uma manifestação tão complexa como é a festa do Divino de Mogi. Então, a gente olha tanto para trás, né? O trabalho histórico, você vai aos arquivos e vê como essa festa como ela surgiu, como ela se desenvolveu para chegar até os dias de hoje, né? A festa há 50 anos atrás era muito diferente, há 100 anos atrás era mais diferente ainda. Ela acompanha, né? A gente percebe que ela acompanha o próprio desenvolvimento do país, a modernização e tudo mais.
e a gente olha para os lados, né? Quer dizer, a gente olha para ver, para tentar identificar todos os grupos que estão imersos nessa festa, né? Então, é essa um pouco a nossa função. Hugo, a festa do Divino aqui de Mogi, ela já se destaca entre outras candidaturas? Há elementos únicos nesse caso? Pelo que a gente já observou, eu acho que sim, né? Primeiro pelo tamanho, pela grandiosidade dessa festa, né? É uma festa muito grande, que se desenvolveu bastante. Então, assim, ela mantém tradição, mas ela também se modernizou, né? E isso não é um problema nenhum, né? Quer dizer, a gente entende que tradição e modernidade, elas caminham juntas, né? Nada fica parado no tempo. Às vezes a gente acha que a tradição é aquilo que não se mexe. E, na verdade, a tradição também tem o seu desenvolvimento, né? Então, ela é uma festa que cresceu muito, ela mobiliza muitos setores da sociedade, ela movimenta dinheiro, ela movimenta altas cifras, ela movimenta turismo, né? Para além de todo o elemento identitário que ela produz para o mogiano, para as pessoas, para os devotos do divino especificamente, da região. Então, nesse sentido, eu acho que ela é uma festa importante, né? Tem essa questão da entrada dos palmitos, que, pelo que a gente já identificou, tanto na literatura, especialmente o Mário de Andrade, mas outros pesquisadores também que já se interessaram pela festa de Mogi, quanto no próprio campo, né, fazendo a pesquisa, a gente percebe que, por exemplo, a entrada dos palmitos é um elemento muito único mesmo, né? Assim como outras festas, por exemplo, Pirenópolis, a festa do Divino, que já é registrada, né, como patrimônio, ela ainda mantém a cavalhada, algumas outras festas mantêm outros elementos. A festa de Mogi, eu diria que o grande diferencial dela, assim, é esse elemento da entrada dos palmitos, né? E eu acho também que, eu acho que o Fábio já disse isso, mas essa força da doação, né? Isso está muito presente em diferentes níveis da festa, né? Então, isso me parece uma característica importante e única, digamos, né? Agora, Hugo, quais são os próximos passos a partir da finalização do dossiê? Existe uma previsão aí para uma decisão final com relação à aceitação ou não da festa como patrimônio material pelo IPHAN? Pelo IPHAN a gente não responde pelos processos internos do IPHAN, né? Como uma instituição pública, ela tem o seu modus operandi, seus protocolos. Acho que o Fábio já disse isso, né? A gente precisa entregar o nosso trabalho, nossos produtos, digamos, né? O nosso dossiê, os documentários até março. Acho que esse é o prazo nosso. Aí depois o IPHAN tem um processo interno lá, eu não tenho muita noção de quanto isso vai demorar, acredito que não vá estando tudo pronto, né? É um processo mais de verificação, a equipe técnica do IPHAN vai fazer a avaliação, né? Então, mas assim, a etapa que nós estamos, acho que o Fábio também já colocou, né? A gente está nessa etapa agora de sistematização de dados. Então, assim, digamos que o grosso do material de campo, que é a observação, é passar pela festa, né? Frequentar a festa, entender os seus significados em loco, né, a sua estrutura, isso a gente já fez, porque a festa passou, a gente teve aí esse período intenso de trabalho, né, acordando 4 horas da manhã para pegar as alvoradas, indo dormir meia-noite, né, então assim, é bem cansativo, mas extremamente prazeroso esse período de campo, porque é onde as informações começam. E é interessante porque a gente ia para as atividades, depois a gente voltava junto, a gente estava no mesmo hotel, a gente não parava de falar sobre a festa o tempo todo mundo, né? Porque a gente fica imerso nesse mundo cheio de significados, cheio de sinais, de elementos, né? Então, foi um período de muita intensidade. Aí é bom, depois a gente agora assenta um pouco, vai sistematizando, fazendo uma classificação de todo o material que a gente já coletou, mas também fazendo reflexões. Eu, por exemplo, estou fazendo isso, mas continuo estudando, lendo sobre a festa, sobre a bibliografia de pesquisadores que já estudaram a festa, né? Porque daí a gente vai fazendo comparativos. O trabalho acadêmico, o trabalho de pesquisa, ele é muito assim, né? A gente vai sempre fazendo diálogo com outros trabalhos, outros pesquisadores, outros pontos de vista que já foram elaborados sobre a manifestação, e a gente vai construindo a nossa narrativa. Agora, Hugo, o que é que esse reconhecimento representa para Mogi e para o Brasil no contexto da preservação da cultura popular, por exemplo? Eu acho que é fundamental, porque como a gente já estava discutindo aqui, né? A festa já é um patrimônio para o mogiano. Isso a gente
não tem dúvida, né? Pelo que a gente conversou, observou durante o período, a gente já percebe que isso já, o mogiano já tem, né? A maior parte das pessoas já tem um carinho pela festa, uma consideração, né? Muitos esperam pelo período da festa o ano todo, né? E vão se mobilizando. Agora, tendo esse reconhecimento do Estado, né, um reconhecimento oficial do IPHAN, assim como outros reconhecimentos já tem do poder público municipal, né, como a Patrícia já disse para a gente aí, a gente legitima a festa e ela fica mais, como que se diz, né, ela está mais suscetível ou está mais próxima de outras políticas públicas de salvaguarda, né? Então, acredito que o reconhecimento, ele não é, digamos, o reconhecimento não deixa a festa mais festa, né? Para o mogiano devoto do divino, a devoção dele é o fundamental, né? A relação que ele estabelece com a cultura popular, com a cultura dele, que é fundamental, essa identidade. Porém, o reconhecimento do Estado traz, né, insere a festa nesse hall maior de políticas públicas, né, de reconhecimento institucional e tudo mais, né? E eu acho que vai um pouco por aí. Hugo, muita gente aqui na cidade ainda tem dúvida com relação a essa questão do reconhecimento como patrimônio imaterial. Muita gente pergunta, mas a festa vai ganhar dinheiro do governo por conta disso? O que isso vai... a pergunta básica daqueles que estão tomando conhecimento do assunto pela primeira vez e que não conseguem entender direito. Por isso que eu queria que você explicasse bem o significado disso para a gente. Olha, eu acho que para essas questões sobre a patrimonialização, o Fábio aí é o grande especialista, né? Mas eu arrisco aqui alguma coisa também. Eu acredito que, assim, não necessariamente vai receber dinheiro só por se tornar um patrimônio, né? Tanto porque a festa hoje já tem uma estrutura, e a gente analisa isso também, a gente analisa a dimensão cultural, religiosa da festa, a partir de uma antropologia da religião, uma antropologia da festa e tudo mais, no meu caso, como antropólogo, mas a gente também procura entender qual é a estrutura organizacional dela, né? Porque isso é um fator importante para o dossiê. Como que essa festa se mantém, né? Quer dizer, ela precisa de uma logística, né? Não é só a fé do povo. A fé é fundamental, mas como a festa cresceu muito, ela demanda, né, uma estrutura logística, uma estrutura de uma associação que funciona aí para captar recursos e tudo mais, e a gente sabe que ela está muito bem estruturada. A associação faz um trabalho, né, pelo que a gente percebeu, muito eficiente, né? Ela já vem aí desde os anos 90, quando ela surge, organizando, né? E para mim, na minha opinião, muito do crescimento da festa vem também dessa organização da associação. A associação começa a potencializar elementos e tudo mais, né? A organizar os grupos, porque daí começam a ter grupos, inúmeros grupos, né? Então a associação vai organizando isso, coordenador dos carros de boi, o coordenador da saída dos palmitos, o coordenador das rezadeiras, né? E começa a ter uma divisão, né, para usar uma expressão dos cientistas sociais, começa a ter uma divisão social do trabalho da festa, né? Então a festa, o devoto é o principal, mas para que ele tenha todos os ritos acontecendo, ele possa manifestar sua devoção, seu apreço ao divino, né, precisa ter essa organização por trás, né? Então, nesse sentido, eu acho que a associação já consegue, né, se manter essa festa por si só, funcionando como ela está, né? Acho que é um pouco isso. Como integrante do IPHAN, pelo que você viu até agora, tudo aquilo que foi apresentado como sendo parte da festa nesse dossiê elaborado por Mogi, tudo isso está se concretizando e você arriscaria um palpite se vai ou não vai ser considerado patrimônio imaterial? Essa é uma pergunta para pegar a gente, né? Pegadinha. Mas assim, eu acredito que sim, né? É difícil, né? O nosso trabalho não é ficar prometendo nada, né? Tanto porque a gente também, só deixando claro, eu também não sou do IPHAN, né? Eu trabalho com o CSP. Então, assim, a gente está contratado pelo IPHAN. Então, é lógico que a gente precisa produzir um trabalho de qualidade, e eu não tenho dúvida que a gente está produzindo, né? Nós somos uma equipe muito qualificada, muito empolgada, incrível como essa empolgação tomou conta da gente, né? E todo mundo, assim, o Fábio abriu a conversa aí citando o Alberto, né? Que
é um trabalho dos deuses, né? Realmente é um trabalho muito prazeroso mesmo, assim, é um desafio gigante, mas eu, particularmente, a coisa que eu mais gosto de fazer como pesquisa é lidar com as pessoas, né, entrevistar gente, fazer etnografias, observar rituais, né? Então, eu acho que assim, tudo que a gente está observando até agora, me parece que sim, né? Uma coisa que eu me preocupei bastante, para além disso, né? Para além de toda a festa estruturada, né, o tamanho dela, né? Isso poderia ser um evento comercial, né? A gente chegar lá e de repente perceber que a devoção tinha se esvaído, que a festa tinha se modernizado, mas não foi isso, né? Eu fui pensando nisso, eu falei, bom, uma festa desse tamanho sempre há risco, né, de alguns elementos se perderem, né? Mas aí quando você vai numa alvorada, por exemplo, eu não fui em todas, mas eu fui em quase todas, né? Quando você vai numa alvorada, quando você vai numa procissão, assiste uma missa durante o festejo, você percebe que a fé continua muito forte ali, né? Quer dizer, as pessoas têm nisso um elemento importante da sua identidade de grupo, da sua identidade pessoal e da sua identidade de grupo, né? Esse, para mim, são elementos fundamentais para a gente legitimar um patrimônio, né? Um patrimônio cultural e material. A identidade cultural. Estou gostando de ver o Hugo aqui, porque ele já está falando em termos mogianos, abelhinhas e tal, são questões... Que é patrimônio também, as nomeações... Agora, para a gente encerrar aqui a participação do Hugo, queria fazer uma pergunta que eu já fiz para os outros dois aqui, você deve ter acompanhado. O que mais te chamou a atenção na festa até agora? Eu sou suspeito porque eu sou pesquisador da área de religião, né? E essa questão da devoção popular, para mim, sempre me impressiona muito, assim, né? Então, a devoção como essa expressão existencial das pessoas, né? Quer dizer, as pessoas se conectam com seus santos, no caso aqui o divino, que é uma devoção muito particular, porque o divino não é um santo, né? É uma devoção à terceira pessoa da Trindade. Então, tinha momentos ali que eu percebia que as pessoas lidavam com o divino como se ele fosse esse sopro da vida mesmo. Então, um elemento que Deus manda, né? Um sopro da vida, as pessoas se encheram do Espírito Santo, está lá na passagem do Pentecostes, né? Eu não me lembro agora o fraseado lá do Evangelho, mas basicamente é isso, né? As línguas de fogo aparecem e a Maria, Nossa Senhora, né? Maria Santíssima e os apóstolos se enchem do Espírito Santo. Então, ele é um sopro, ele é uma vida, né? Por outro lado, tem momentos que as pessoas, os devotos, se relacionam com o divino quase como se fosse, sei lá, um São Benedito, né? Conversam com o divino como se ele fosse uma entidade, uma personalidade, né? Então, isso, para mim, mostra como essa devoção, do ponto de vista simbólico, como ela é complexa, como ela mobiliza dois tipos de relações distintas. Uma relação que é social, propriamente dita, quer dizer, é uma pessoa com uma outra pessoa conversando, né? E como em outros momentos é uma devoção mesmo, uma pessoa com uma energia, que vem de Deus, né? Um elemento que Deus manda para a gente, para nos abençoar, para nos encher. Então, nesse sentido, eu acho a festa extremamente interessante, né? A fé, propriamente, os rituais da fé, sempre me emocionam, né? Eu faço pesquisa com isso há 20 anos, e há 20 anos esses rituais de reza de coroa, reza de terço, eu sempre acho muita beleza nisso, né? E, obviamente, esteticamente falando, a entrada dos palmitos, que é algo impressionante mesmo, né? Então, os carros de boi, toda aquela mobilização, os grupos folclóricos são muito bonitos, né? Assim, essa forma de se expressar sua devoção. Então, a festa de Mogi tem me mostrado que a fé tem inúmeras formas de expressão, né? Eu olho o congado na rua fazendo a sua performance e aquilo, para mim, é semelhante à senhorinha que vai fazer a sua oração da coroa, ou vai para uma missa, né? Quer dizer, as pessoas estão rezando. Então, só para eu puxar um ponto que eu queria ter falado no começo da conversa, quando tem essa divisão entre folclórico e religioso, assim como o Fábio já disse, eu entendo que essas classificações, elas servem para a gente... Felizmente aí tivemos Voltamos. Voltei? Voltamos. Estava concluindo.
Você estava falando da questão do Folclore, exatamente, a questão da divisão folclore e religião. A gente usa para... Essa é uma classificação, então, científica, digamos. Os cientistas fazem para olhar a realidade de uma maneira mais pedagógica, sistematizada, mas, na verdade, eu não vejo muita divisão, né? Na verdade, eu acho que é uma manifestação cultural, religiosa, tudo meio junto, né? Então, separar muito é mais para análise, né? Mas na hora ali do fluxo da coisa, as pessoas estão rezando, elas estão manifestando sua devoção, né? Então, isso eu gostaria de fazer esse adendo aí. Quero aqui agradecer ao Hugo Soares, que está no Espírito Santo fazendo o quê? Eu moro aqui, eu sou joseense, mas desde 2018 eu estou morando aqui. Minha esposa é professora da universidade aqui. Muito bem. Hugo, eu queria agradecer muito aí a sua disponibilidade de nos atender e nos passar essas informações importantes que você já captou a partir do trabalho realizado aqui em Mogi das Cruzes. Muito obrigado, foi um prazer conhecê-lo e ouvi-lo. Prazer estar aqui, pena que não pude estar aí com vocês no estúdio, mas é isso aí. Um abraço para todos aí, os amigos da mesa e para você também, né? Valeu. Um abraço. Não vai faltar oportunidade, viu? Tenha certeza. Grande abraço. Muito obrigado aí ao Hugo. E nós voltamos aqui ao nosso, a nossa conversa aqui. Para quem chegou agora, nós estamos aqui com o Fábio Bueno, que é historiador e pesquisador do Centro de Estudos da Cultura Popular de São José dos Campos, que está fazendo aí uma avaliação do que foi mostrado por Mogi em relação à festa do Divino como parte do processo de classificação da festa, de reconhecimento da festa como patrimônio imaterial do Brasil. Vamos voltar a conversar aqui. Algum ponto citado na pesquisa inicial da cidade não pôde ser confirmado até agora, ou tudo que foi mostrado está batendo? Então, não. Sim, está tudo batendo, né? É o que eu falei, a gente está ampliando, né? Eu acho que o escopo... Tem coisa a mais para ser mostrada. Mas você viu, porque olha como a abordagem que a antropologia traz, né? Já quer pensar como que os diferentes grupos significam, né? Interpretam, quais são os símbolos que eles mobilizam, né? É uma pergunta que exige bastante trabalho de campo. Agora, o Fábio, um outro aspecto que a gente não abordou, que é a questão do voluntariado dentro da festa, o peso do voluntariado dentro da festa. Porque você imagine o que é fazer aí aquela quantidade de afogado que é consumida por noite na quermesse, e tudo isso feito por gente, são pouquíssimas pessoas, com exceção daqueles que lavam lá, fazem um serviço mais pesado de lavar aquelas panelas enormes. Esses são os únicos que recebem alguma coisa pelo trabalho, o resto é voluntário mesmo, gente da cidade que sai, vai para lá de manhã e fica lá muitas vezes até a noite, e tem os voluntários que vão servir o afogado nas mesas, enfim, é um outro aspecto que pesa muito nessa questão da festa, né? Exato, e eu vejo que esse voluntariado está dentro desse aspecto que a gente fala da devoção, né? Sim. Da doação. E além desse imaterial que a pessoa tem, da sua relação com o sagrado, né? Eu vejo que a interação social é muito importante, né? E os laços de amizade que são reforçados, alimentados dentro da cozinha, dentro desse voluntariado. E aí eu vejo uma coisa que é, assim, pedra de toque para a gente falar em patrimônio imaterial ou cultura popular, que é a transmissão entre gerações. Sem dúvida. Então eu vi diversas formas dessa transmissão. É muito forte nisso, isso aqui eu tô falando, mas meu pai está aqui, ele que me trouxe. Então, meu filho. Então essas relações, sabe, a minha irmã e essa transmissão, meu amigo, a minha mãe, e aquelas pessoas que parece que só se encontram durante o festejo, né? São voluntários. Não, tem gente que chega no final por exemplo, na última noite lá do preparação do afogado, quando faz lá
o bate-panela lá, que foi a comemoração deles, é aquela história, pô, até o ano que vem. Como quem diz, no ano que vem a gente se reencontra aqui. Rapaz do céu, essa imagem é linda e essa eu não peguei, Pois já é. tô Pois é assim essa que a gente não funciona. pegou. É Então, se alguém assim que gravou essa imagem tem desse muito bate-panela, aí a gente vai Tem precisar muito colar no Tem muito disso. vídeo. Agora, vamos voltar aqui com o Alberto Lefebvre. A origem do Lefebvre não é francesa. Não, é belga. Belga, Belga. muito bem. O Alberto não veio da Bélgica. Não. Sabe que Mogi tem uma ligação forte com a Bélgica? Ah. Porque quando... Nós temos ligação com todo mundo aqui. Isso Mas é quando- impressionante. É quando outra coisa que a- me chamou a atenção. viu, Darwin? Quando a Essa seleção pluralidade. da Bélgica veio disputar a Copa do Mundo no Brasil, ela ficou hospedada num hotel Nossa, aqui, que interessante. um hotel que fica aqui fora do centro da cidade, treinava por lá, tal. Então a base da seleção criou-se aí uma ligação muito forte com a Bélgica. E o pessoal andou produzindo aí festival de cerveja e tal, tudo aqui em Mogi por conta da forma como Mogi recebeu o que se chamava aqui de belgicanos, que eram os belgas. Nossa, Os Então, belgas já que vieram, temos- eles vieram aprender a jogar futebol aqui, viu? mexicanos. Que ótimo. Mas vamos continuar mostrando as fotos vamos lá. aqui do Alberto para a gente Fotos comentar. maravilhosas, Agora Alberto. estamos fazendo aqui a alvorada, é isso? É Alberto? alvorada. Então, Esse é um dos momentos mais fortes, Sim. eu acredito que em termos de religiosidade da festa. Sim. Né? Eu achei até assustador, assim, né? Porque Tanto esse- de gente numa hora imprópria. próprio e o silêncio, o mar de gente, aquele silêncio, né? É verdade. Uma concentração que me chamou muita atenção. Silêncio. E essas são rezadeiras na frente, né? Sim, Que sim, elas são as têm uma rezadeiras. corrente, uma força, né? Não é da cor do vermelho ali naquela rua escura, aquela coisa luminosa do vermelho e a força da corrente delas, assim, aqui E ninguém esse para. aqui são os violeiros Os de violeiros. Biritiba-Sul, esse Eles grupo estão na aí. lista que nós vamos entrevistá-los. né? Acompanha a festa É. aí, É muito a lindo. perder de tempo. O Ulisses, que é o violeiro principal aí, o pai dele, o avô dele já participava com grupos aqui na festa de Mogi. Ô, Darwin, olha só, para caracterizar um pouco desse nosso trabalho, outro bem cultural associado. E a hora que você vai olhar esse bem cultural associado, os violeiros e as cantigas, né? Você vai ver um universo poético, Sim. que é o outro bem cultural associado. Aí você vai ver a transmissão de como isso chegou para ele, aí você nota a transmissão pela oralidade. Sim. Então, você percebe como isso é expressivo do que somos? Quer dizer, tudo isso está pesando na pesquisa de vocês? Tudo isso está dizendo porque é relevante para o Brasil, a festa do Divino. E aí a gente De continua Mogi. mostrando imagens, aliás, as imagens belíssimas aí muito obrigado. do Alberto, Muitos, né? mostrando Fantástico. detalhes aí da entrada dos palmitos. Não, nós vamos chegar nela daqui a pouco, mas aqui da alvorada. É muito forte, né? Aqui Alvorada. eu queria abordar com você também, o Fábio, a simbologia das bandeiras. Como é que você avalia isso? E ali está o resultado do trabalho do nosso amigo lá, Lúcio. do Lúcio, né? Em cima ali das bandeiras, olha lá. E só Todas fazer elas- antes um pequeno comentário, né? Assim, eu trabalho sempre muito com uma intenção, né? A intenção daquilo que eu sinto, e para reforçar a imagem, eu trabalho a partir de uma... E aí eu entrei numa viagem, assim, de um grande mar da fé, né? E esses mares que são, na verdade, são... como é que se diz? De barco, não é leme, é aquela... É de onde o cara fica lá para olhar o mirante lá do barco, é isso? Não, são mastro. as velas, Não, as velas que velas, dirigem, né? velas. Que levam eles para o caminho da fé. As que bandeiras como velas. levam, que como dirigem. velas, Vetores Foi minha dessa fé, né? Essa É uma fé. imagem poética muito interessante. Você vê que o fotógrafo, para ser bom, tem que ser poeta. Você viu? Tem, para sentir sensibilidade. Isso aí parece que sobra no nosso Alberto. Exatamente. Perceber essas pontas do mar, como elas são ricas, né? Cada um tem uma qualidade, né?
É muito E interessante aí, isso. entrando um pouco na sua pergunta, eu vou pegar um pouco dessa poética para responder, né? Se a gente vê como velas, né, aquela pessoa que está levando, né, a bandeira, ela traz junto a sua família, ela traz junto a expectativa de uma comunidade em torno dela, de grupos sociais, né, que fazem o nó, né? Tem aquele rito, aquela parte do momento do rito de fazer o nó na bandeira. Eu vi isso acontecendo num ponto de ônibus. É uma complexidade, né, a bandeira, e é um elemento histórico, né? Que você vê que o nas Josemiro pinturas. está conosco aqui, porque ele poderia ampliar muito essa nossa conversa. Com certeza. O devoto, a pessoa, eu acho que é um elemento sagrado. Eu acho que, como pesquisador, eu diria que eu fico por aqui, porque aí é poesia, é devoção, para traduzir em palavras. Vamos entende? andando aí com as Deixa eu fotos, que a comentar, gente tem viu uma muita cena- coisa para mostrar. Uma cena muito interessante da bandeira também, uma pessoa estava com a bandeira e ela falou assim, eu tenho essa bandeira há 30 anos. Aí a pessoa do lado pegou, falou, com licença, pegou a bandeira e beijou a bandeira. Né? Assim, como a importância mesmo dessa bandeira, quando é carregada de história, né? Vamos Não é continuar um- mostrando aí, Léo, que a gente tem muita coisa. Esse é o café da Alvorada. esse é um momento interessante que É você vê. outro aspecto muito É. forte da festa. Nossa, é uma sequência de emoções, né? Sim. Aí chega no O café, cidadão aquelas vai, crianças, o conta das cidadão- crianças. O ó. cidadão vai na Ó, a Alvorada, imagem mais bonita ele que eu não vai peguei. embora para casa sem tomar o café. Não porque- tem essa de imagem mais bonita, né? Mas eu tenho minha filhinha de 7 e outra de 12. A hora que você encontra ela, bom dia! Aquelas crianças. Rapaz, aquilo. Já tomei o café, já, né? É interessante que você, quando a gente fala do voluntariado, aí você é o bispo servindo bispo, Dom o Pedro, café lá para as pessoas. É importante que você veja bem, esse café não sai da maquininha que aperta um botão. Esse café é produzido durante a madrugada, o pessoal vai lá cortar o pão, botar a mortadela dentro, enfim. É um trabalho comunitário importante. A gente tinha as pessoas certas nesses lugares certos. E pessoas que, infelizmente, muitas delas já se foram, mas que estão sendo aí substituídas. E gente nova Olha na aí, parada, o que é muito importante. Né? Fundamental. Acho que essa é uma dos pensamentos sobre patrimônio, é pensar a permanência, né? Pois é, vamos continuar mostrando as E a fotos, que a gente permanência tem muita são com as coisa gerações. bonita para mostrar aqui. Quando o autor está junto, ele vai explicando. Entendeu? Essa aqui é a visita ao cemitério cemitério. durante cemitério São Salvador, durante João a Pedro. Alvorada. É muito interessante, né? Porque é um cenário, né? Já é um E cenário na muito madrugada, espetacular. né? Em Na plena madrugada. E tem esse altar lindo que eles queriam no meio do cemitério, né? Um altar maravilhoso, assim, né? Tem muita beleza estética, assim. Isso aí são orações feitas durante a madrugada, durante a visita, porque são feitas algumas visitas, né? Ao cemitério, à Santa Casa, aqui de Mogi das Cruzes, que geralmente fica na passagem do cortejo aí durante as madrugadas. E aí, agora o Alberto vai mostrando para a gente aí os detalhes impressionantes. Você vê como a fotografia também ajuda o nosso trabalho, o trabalho de leitura da antropologia, né? Você vê as expressões de fé sem fala, né? A fotografia ela consegue trazer essa representação, né? Perdão, Fábio, me diga uma coisa, como é que a comunidade tem reagido ao trabalho de vocês, pesquisadores, à colaboração efetiva do pessoal? É impressionante como as pessoas estão felizes e compartilham e são abertas, receptivas. O povo de Mogi, com relação, eu cheguei dessa forma, né? Então, dessa forma que eu estou, eu diria 100% de colaboração. Que 100% de que colaboração, sabe? As pessoas. E aí a gente faz também o trabalho de sempre explicar. E o povo de Mogi ele é muito receptivo, principalmente quando trata dos usos e costumes aqui da cidade. A gente vê no trabalho do Alberto o dia clareando. Sim. Chegou-se lá no cemitério ainda sim. escuro e a gente vê o dia mudando a raiando, cor, aí, ó, já mudando o cenário. Sim. E quanta gente, hein, Muita gente. o Fábio? Muita gente. Você pensa, cada pessoa dessa tem a sua história de vida, tem a sua maneira de construir sua fé, né? De compor a sua... E são pessoas que saem de bairros distantes.
para chegar na catedral, de onde sai o cortejo, no horário correto, para que possa... E vem com as suas bandeiras e tudo mais, muitas vezes a pé, levantando de madrugada, pessoas já idosas. A gente vê aí o registro interessante de tudo isso. Eu fiquei sentado. Isso, agora já chegamos na entrada dos Palmitos. E essa aqui foi a inovação desse ano, que foi a presença dos carneirinhos aí, no lugar de pequenos carros aí. Foi a novidade desse ano na festa. Aí os carros de boi. O que é que mais te impressionou nos carros? Olha, os bois. Assim, os bois têm uma beleza, né? E cada carro de boi tem um tipo de cor, né? Da pele do boi, né? Do couro do boi, da forma do boi. Né? E as decorações, claro, as decorações dos carros são incríveis, né? Essas decorações, elas são feitas... algumas pelos próprios donos, mas também por escolas aqui de Mogi das Cruzes. A gente vê crianças aí que são alunos de escolas que ajudaram a decorar. Já acompanhou de madrugada eles fazendo, durante a noite, no ginásio, eles estavam lá produzindo. Quer dizer, é uma festa que mobiliza a cidade nos seus mais diferentes setores, né? Tem muita força, né? Aí, a criançada aí. E esses vão ser os futuros... Divineiros. Esse é o termo. Essa eu acho que é a principal dificuldade das celebrações religiosas registradas como patrimônio imaterial, a continuidade pelas gerações vindouras, que já vêm mais imersas na música. Essa já vem de muito tempo, né? E está se mantendo. E parece, a julgar pela própria participação do imperador aí, o pessoal da corte do Divino, durante a entrada dos Palmitos. Olha, que foto maravilhosa. Maravilhosa. Essa senhora, eu preciso conversar com ela. Ela permitiu colocar um lapela, porque o volume de som da congada é muito grande. E o verso barulho, é difícil, quase impossível você ouvir. Aí eu coloquei um lapela nela e fiquei um tempo registrando ela para pegar o canto. O lapela é o microfone. Isso, o microfone de lapela. Explicar aqui. Isso, exato. As pessoas muitas vezes não obrigado. Mas... E vocês conseguiram, então, o importante é verificar o que se canta também, né? É uma poética, né? Sim. É mais um bem cultural associado, é mais uma força, mais um elemento na caracterização dessa complexidade que é a festa do divino. Vamos andando aí, Léo. Vamos Fantástica mais rápido banda. Aí as charretes. Charretes também vêm de outras cidades, mas algumas são aqui da região mais próxima de Mogi, Biritiba, Guararema e tal. Impressiona a quantidade, né? Uma intervenção, né? Vem muita charrete, né? É impressionante. É interessante que tem uma lei aqui em Mogi que proíbe o uso de animais em charretes e tal. Essa lei é meio esquecida no dia da entrada dos Palmitos. Olha só. E esse cavalo aí, todo enfeitado, faz lembrar uma personagem antiga da festa, Nhazefa Onça. Você já deve ter ouvido falar nela. Pelo livro, pela publicação lá que você participou. A história dela é fantástica. Morava na Serra do Itapetí e tal. E as imagens continuam impressionantes, né? Sim. Vamos lá, o nosso narrador aqui é o autor é isso, né? Tem tantos personagens, né, na festa que você fica... É um berranteiro mirim. Olha só. Olha essa foto. Essa é... Certo. Chegar mais. Vamos lá, Léo, vamos tocando aí que a gente tem muita coisa para ver aqui ainda. Acho que essa é a última imagem. Essa é a última imagem. Eu fechei com a imagem do divino aí, né? Olhando o divino com essa força do amor em volta, né? Compreendendo ele de outra maneira, né? Qual é a importância? Qual é a importância? Isso aí são fotos, acho que nossas, feitas com drone. Durante a apresentação da festa, da entrada dos Palmitos. Agora, qual é a importância de se traduzir por meio da imagem o sentimento de fé, tradição e identidade coletiva presente aí nesse evento? Como isso vai pesar nesse trabalho aí de reconhecimento da festa?
Eu acho que é isso que o Fábio falou, né? Eu traduzo aquilo que a gente está ouvindo e vendo, né? Qual é a importância disso, né? Fábio? Olha, na nossa atual sociedade, né, o vídeo e a imagem fotográfica, né, eles são grandes instrumentos de comunicação. E a comunicação, ela tem um papel muito importante na salvaguarda do patrimônio imaterial. Essas imagens mostram a grandiosidade da procissão, né? O pessoal Exato, não gosta isso. que fale que isso aí é desfile, que desfile é de carnaval. Isso aqui é uma procissão, um cortejo. E a gente observa olha como essa imagem ela permite muitas leituras, né? A gente vê o contexto da cidade, né? Todas as construções, edificações, muitas históricas que transmitem também sua temporalidade, que contam sua história, se a gente saber lê-las, né? Então, as imagens, essa que você está colocando, por exemplo, elas nos dão essa perspectiva de paisagem, né? Em qual paisagem está inserido esse cortejo? Pois é, foi interessante isso aí. Agora eu vou vender o meu peixe aqui, que a nossa transmissão foi a primeira transmissão de vídeo a mostrar imagens de drones, imagens... a festa vista de cima, né? Festa vista, foi a primeira vez que isso aconteceu numa transmissão via internet, por streaming, mas mostrando esse outro aspecto da festa, e a repercussão disso foi muito interessante. As pessoas mostrando, dizendo para a gente, através se comunicando com a gente aqui, e dizendo que elas nunca tinham visto a festa sob esse ângulo, né? Exato. Porque esse é um plano que a gente não tem acesso, né, com nossos olhos, né? Essa é um plano que a própria tecnologia, né, nos trouxe, ou, né, como forma de observar. A pergunta para os dois agora. Há possibilidade, vocês têm planos, de transformar todo esse acervo que vocês estão coletando aqui num livro, numa exposição ou num outro projeto futuro? Sempre há. A gente já praticou isso e no projeto do Congado a gente conseguiu fazer uma exposição no final com uma parceria com a Fundação Cultural Cassiano Ricardo, lá no caso nós tínhamos mais parceria, uma exposição com as fotografias que foram tiradas durante o processo do inventário dos congados e moçambiques com patrimônio cultural. Então, e depois a gente também transformou num livro, porque o que aconteceu? Muito do material de relatos de campo a gente transformou num livro. E aí a gente fez uma pesquisa um pouco a mais do ponto de vista da história, falando sobre a dispersão dos povos bantus, que vão ser o que vão criar, né, podemos dizer assim, a expressão congado. Enfim, então há essa possibilidade da gente produzir outros materiais como formas de salvaguardar também. O que é salvaguardar? É você criar ações que vão propiciar a continuidade daquele bem cultural, com suas diferenças, com as suas dinâmicas, mas continuidade. Então, dentro, se me permite, tem uma parte do dossiê que chama recomendações de salvaguarda. Nessas recomendações de salvaguarda são apontados, né, elementos que podem oferecer risco para essa prática cultural. A gente faz por último isso, lá no finalmente, né, depois de uma reflexão densa sobre o material. Então, a salvaguarda é o processo depois do registro. Depois do registro, tem essa titulação, mas aí o IPHAN vai se aproximar mais da associação, dos representantes. Seria uma espécie de um alerta. É um trabalho de cuidado, alerta, cuidado, né, de atenção. Vocês precisam olhar isso aqui com mais carinho. Perfeitamente. Esse aspecto. Exatamente. Porque o IPHAN, tanto o IPHAN como o CCP, nós somos um instrumento. O CCP como instrumento de documentação, o IPHAN como instrumento de promoção do patrimônio cultural imaterial, patrimônio imaterial, se querer abreviar, em âmbito federal. Então ele vai articular essas partes, essas outras celebrações, vai movimentar muitas articulações que vão ir no sentido da continuidade do bem cultural, no caso aqui a celebração da Festa do Divino. Depois de se obter o reconhecimento como patrimônio imaterial do Brasil,
há chances de se trabalhar com a Unesco para virar patrimônio mundial ou isso aí está longe? Não, eu acredito perfeitamente que isso é possível. E você viu que isso foi o resultado do trabalho do pessoal do IPHAN com o pessoal do Círio de Nazaré, lá em Belém, que também foi registrado, foi um dos primeiros registros como patrimônio cultural e material brasileiro, né? Então foi um trabalho, depois de um trabalho de salvaguarda deles, junto o IPHAN, junto com esses representantes, né, do Círio, que se chegou a esse reconhecimento da Unesco. A comunidade envolvida com a festa. Isso, a comunidade envolvida, exato. Os pais lideranças aí da festa. É possível, então? Acredito que sim. Depois disso, o pessoal já tem que se ocupar dessa outra. O pessoal é muito dedicado aqui, né? Sem dúvida. A gente tem que tirar o chapéu para os caras. Muito dedicado. Literalmente. O que mais que vocês gostariam de falar da festa? Estamos chegando aqui, nos aproximando do final. Eu gostaria de falar que o envolvimento foi tão grande que quando fechou a cortina do Império, eu fiquei com uma tristeza. Eu falei, terminou a festa, né? É verdade. Mas esse sentimento é o que se traduz nas pessoas que participam diretamente. As pessoas ficam envolvidas, são 11 dias de festa, tá certo? E as pessoas ficam ali, parece que para a vida um momento para se dedicar ao divino, à festa do divino. E quando termina, é aquela história, vai acabar a Copa do Mundo aí, a gente vai, não vai ter mais futebol. E as pessoas têm um sentimento parecido com esse seu, envolvimento que de eu tava, saudade. Tão grande, né? Pois é. Né? Imagina as pessoas que estão mais diretamente, né, envolvidas, deve ser uma coisa o Fábio está sentindo esse envolvimento também com a comunidade, com a festa, com os aspectos diferentes. Sim. Modifica algo na gente, né? Toda vez que a gente se envolve num projeto de pesquisa, a gente conhece pessoas e faz uma amizade de um tipo bem diferente, sabe? O mais importante, né? Do lado do bem. Sim. Do lado do bem. Sim. E aí eu me sinto necessário contemplar esse laço de amizade que se cria, né? Quer dizer que Mogi já está no seu radar permanente. Sim, Mogi é permanente, né? E ajuda a compreender até o meu lugar, né? A minha origem de Jacareí, São José dos Campos, aquela região, né? A gente está conectado, né? Existe uma serra, né? Que também é uma paisagem que precisa ser reconhecida como um elemento natural desse patrimônio cultural, né? O divino. E me localiza, né? Porque aqui os bandeirantes paravam, as tropas passavam, ou descansavam em Jacareí antes de subir, ou descansavam em Mogi antes de ir em direção a Ouro Preto, né? Pegando ali, subindo depois para Guaratinguetá, né? Pela trilha do ouro, né? Ou descendo por Paraty. Passando por Cruzeiro, né? Passando por Cruzeiro. Aí é outra história. Mas é o Darby. Minha região ali também. Então entendendo. Até fiquei aqui pensando, falei, Cruzeiro, caramba. Cruzeiro, Cachoeira, aquela região chamado Fundo do Vale, que o pessoal de lá não gosta que diga, né? E tem mais um fundão do Vale lá, que é São José do Barreiro, Lavrinhas. Riquíssimo, né? Essa região com patrimônios imateriais, patrimônios materiais. Você vê, o Brasil é um país riquíssimo, né? Culturalmente riquíssimo. E o IPHAN e ações como essa de agentes públicos, como Marco Bertaioli, de olhar para o patrimônio e entender que ele também é agente da promoção do desenvolvimento. Sim. E no caso aí, remontando a Patrícia, o desenvolvimento sustentável e a questão do Divino Verde, né, que foi uma surpresa para nós também. Isso é coisa do bispo que está aí agora. Dom Pedro. Dom Pedro é muito ligado a essa questão ecológica e ele fez questão de trazer esse aspecto do meio ambiente para dentro da festa. Então criou-se lá uma passeata, uma procissão, né, durante a festa, com missa campal para se louvar o meio ambiente também, como parte dessa estrutura toda da festa. Isso aí é um trabalho, vamos reconhecer aqui, do bispo atual aqui de Mogi, que, vale dizer, tem tratado a festa muito bem. Ao contrário de alguns antecessores dele, que entre eles aquele que eu disse que queria separar a parte folclórica da parte religiosa da festa. Dom Pedro, ao contrário, tem incentivado muito
a festa como um todo, que é interessante também para a igreja, né? Claro. Sim, nós tivemos uma conversa sobre os bens naturais, né, que estão também relacionados aos bens culturais. Com certeza, Dom Pedro é uma pessoa muito sensível, né? E eu achei muito adequado, né, a figura de São Francisco relacionado ao Divino Verde e trazer essa pauta, porque você sabe de que fato essa foi a primeira vez que entrou um santo dividindo com o divino eu soube. a história da festa, por conta da esposa do festeiro, a dona Graziella Mota, que faleceu depois de haver sido nomeada festeira. Sim. E o marido tocou a festa grande, sozinho, João Pedro, sem ela. O João, uma figura espetacular, né? Pois é. De uma luz, né? Sim. E viveu essa dor, né? A gente tem empatia, né? A gente sente, imagina o que é isso, perder a sua amada, né? Pois e tocou adiante com a fé. Ele tocou a festa como uma homenagem. E como uma homenagem a ela, que era devota de São Francisco de Assis, que linda, entrou, né? a figura. Foi a primeira vez que o divino divide a atenção central da festa com um santo. Olha só a riqueza desse detalhe, a plasticidade da festa, dos grupos, de trazer uma temática para contemplar um sentimento de um irmão, de um parceiro, de uma pessoa. Isso é muito notável, né? Porque não é uma coisa cristalizada, né? Você vê? Existe uma aderência, você vê essa questão do meio ambiente entrar, né? Isso mostra a pulsação da celebração religiosa. E né? uma atualização positiva da festa. Quer dizer, a festa pode se modernizar, e esse é um exemplo de como a modernização pode ser feita sem alterar o fundo principal da festa, a meta principal da festa, que é a fé no Divino Espírito Santo. Pelo contrário, você acrescenta, você adiciona. Né? Esse é um ponto que eu até queria destacar, é a forma como a festa é organizada, né? A associação, os grupos, os coordenadores, a maneira como o poder público trabalha junto com o poder clerical, né? E a festa continua pulsante e existindo sem perder os seus referentes do sagrado, né? Então você vai lá na quermesse, você tem uma estrutura grande, mas você tem um ambiente ali muito interessante do ponto de vista de uma quermesse, de um folguedo, de um festejo popular religioso, sabe? E essa organização é algo que eu acho que pode inspirar outras festas pelo Brasil afora. Então a gente precisa dar uma atenção e caracterizar num dossiê esse trabalho que a associação faz, por exemplo. É interessante que a gente tem aqui em Mogi agora, depois desse sucesso tão grande da Festa do Divino, a gente tem outras festas surgindo, outras festas em homenagem ao Divino surgindo. Por exemplo, nós temos aqui o distrito de Brás Cubas, que é o principal distrito aqui da cidade, no caminho para São Paulo, aqui pela Estrada Velha São Paulo-Rio, que vem fazendo uma festa que vem crescendo ano a ano em termos de participação, de tudo, mas é uma outra festa do Divino, inspirada exatamente no sucesso da festa aqui de Mogi. Feita por gente da cidade também, gente de lá de Brás Cubas. E outras localidades, Biritiba Sul, Sabaúna, também fazem as suas festas aí. Eu queria aproveitar a oportunidade aqui para agradecer muito ao Fábio Bueno, lá do Centro de Estudos da Cultura Popular de São José dos Campos, agradecer aqui ao Alberto Lefebvre, que nos deu a oportunidade de conviver com imagens maravilhosas aí dessa festa, desse trabalho. Muito obrigado por vocês terem participado aqui com a gente. Legal. Um prazer enorme recebê-los aqui. A gente que agradece, e é sempre... A gente entra X, sai Y, né? A gente pega informações... Você me colocou informações novas aqui, mas eu não vou falar quais são, né? Detalhes, né? Você também, que é uma pessoa que participa, né? A gente já vive essa festa há um bom tempo. Exato. Queria aproveitar e agradecer a todos, né, que nos receberam na festa, né? Ainda há muita coisa a ser feita? Gente.
Tem, eu sinto que tem. Eu sinto que tem muita coisa para ser feita. Eu acho que agora a gente precisa, digamos Mas que a de gente campo, já preparou em campo ainda ou não? isso, as entrevistas. Nós vamos fazer uma tá. rodada de entrevistas, que é aquelas entrevistas mais de 1h30, 2 horas com uma Tipo pessoa. um podcast. Tipo um podcast. Isso aí, né? Obrigado, Fábio. Obrigado. Eu aí, queria Alberto. colocar para você, propor, ver o que você acha da ideia. Nós temos um e-mail que a gente criou com esses 2 dossiês que nós estamos fazendo, que é o da Cavalaria de São Gonçalo e São Benedito em Guaratinguetá, Uhum. e aqui do Festa Divino. do Isso. Divino. E aí a gente criou um e-mail E para a gente que já tá pessoas que mostrando estejam, por lá. exemplo, nos ouvindo agora, que queiram colaborar, de repente, com uma fotografia ou compartilhar alguma história de vida, alguma vivência na Festa do Divino, a gente criou um e-mail que é cavalariadivino@gmail.com. Cavalaria Divino 2025. Ah, isso. Oh. Poxa vida, que bom que tem Tá, você que bom aqui, que muito tá lá, esperto. que bom que tá no GC. Ó, Né? para agradecer a sua equipe, a equipe maravilhosa aí, que É, o muito pessoal é atenta, esperto. né? Muito. Cavalaria Divino 2025@gmail.com. Isso. Tá Você que está nos ouvindo, que tem uma história, gostaria de compartilhar, mande um e-mail para nós, uma foto. Vídeo já é mais difícil, Isso. né? Mas Isso. mesmo se tiver um vídeo também vale. E a gente nem precisa ficar com esse material. A pessoa pode escanear, colocar num drive e compartilhar Sim, o link com a sim, gente. sim, sim. A Hoje ideia tudo é mais fácil. Isso. A pessoa não pede o direito autoral sobre aquele material ou o direito à produção intelectual, né? Enfim. Ela continua com ela compartilha conosco e isso entra nessa dimensão do inventário. Trabalho científico. Né? Isso, no Trabalho- inventário. E se for ser utilizada numa peça de comunicação, a gente entra em contato com a pessoa para pegar uma autorização e tudo mais. Né? Perfeito. Então tá aí. Quem quiser colaborar com esse trabalho que ainda está sendo feito aqui para tornar a festa patrimônio imaterial, o e-mail é esse aí, Cavalaria Divino, Cavalaria pelo trabalho que estão fazendo relativo a esse assunto lá em Guaratinguetá, e concomitante com a festa do Divino. Isso. Então é Cavalaria Divino 2025@gmail.com. E assim nós encerramos aqui mais uma edição especial do DVCast, com a certeza de que a história, a fé e a cultura do povo mogiano seguem mais vivas do que nunca. E agora, mais do que nunca, reconhecidas também. Eu só queria pedir para o Léo que preparasse para a gente lá em cima o vídeo da entrada dos palmitos com os melhores momentos, que a gente vai mostrar na sequência. Mas nós aqui agradecemos imensamente a presença do nosso convidado de hoje, o pesquisador Fábio Bueno, fotógrafo Alberto Lefebvre, o antropólogo Hugo Soares e a advogada Patrícia César, e também ao Marco Bertaioli, todos protagonistas de um trabalho coletivo que tem mobilizado corações, arquivos, memórias e muita esperança. A comunidade fez sua parte com assinaturas, relatos e envolvimento. Agora cabe ao IFAM concluir essa tarefa técnica e, quem sabe, em breve, anunciar oficialmente a Festa do Divino de Mogi das Cruzes como patrimônio imaterial do Brasil. Nós seguimos acompanhando cada passo desse processo e o DVCast vai continuar sendo espaço aberto para a preservação e valorização da cultura popular aqui da nossa terra. Obrigado a você que esteve com a gente ao vivo aqui na Rádio Itapetí FM, nos estúdios RTV e também pelas redes sociais. Segunda-feira tem mais num outro horário, porque nós teremos um jornal a partir de segunda-feira no horário tradicional do DVCast. Então a gente vai mudar para um horário até mais fácil acesso para os nossos internautas. Nós vamos comunicar isso durante a semana e também nos nossos convites para os nossos próximos entrevistados. Então a gente volta a semana que vem com mais uma outra edição do nosso DVCast, agradecendo a todo mundo que participou conosco aqui. E uma outra coisa, nós vamos ficar agora com um clipe dos melhores momentos da transmissão da entrada dos palmitos, para a gente matar um pouco a saudade do que foi há tão pouco tempo. Grande abraço para todo mundo e uma boa semana.